Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e você está no Aventuras Além do Corpo. Hoje vamos fazer um FAQ, fazer um perguntas e respostas que faz algum tempinho que eu não faço. Difícil responder todas as perguntas, eu respondo normalmente ali mesmo nas perguntas que são feitas no YouTube, mas vou ver se eu seleciono algumas perguntinhas aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre essas perguntas. Até depois da vinheta e vamos bater um papo. Vamos lá então, pessoal. Estou aqui com o site aberto e vamos ver algumas perguntinhas aqui. Vamos fazer uma seleção rapidinha aqui. Bom, nós temos aqui um alguém, um alguém que pergunta o seguinte, uma pergunta simples: se você se projetar, você vai para outra realidade ou para esta mesmo? Tipo, se eu iria na casa de uma pessoa que eu conheço, ela vai estar lá fora do corpo também? Boa pergunta. Existem algumas teorias quanto a isso, né? E a gente ainda não tem um consenso exato sobre essa questão. Quando nós nos projetamos, estamos acessando um outro corpo energético com uma outra vibração. Então, naturalmente, quando nós nos desprendemos do corpo, já estamos acessando uma vibração um pouco acima. Essa vibração ela varia muito, né, indo mais sutil até mais denso. Quanto mais denso, mais próximo ao físico nós estamos, quanto mais sutil, mais adentramos aos planos astrais. Bom, quando nós nos projetamos, então, se nós estivermos com uma predominância da energia mais física, mais densa, que é essa energia do corpo vital, nós acabamos ficando então mais próximos a essa dimensão. Mesmo assim, não chega a ser exatamente essa vibração aqui, né? Porque senão estaríamos no físico, sendo um pouquinho mais. Conseguimos ver este plano quando estamos numa vibração bem mais densa, mais próximo à Terra. Embora muitas vezes por causa dessa densidade toda e essa aproximação com este plano, a nossa visão fique um pouco mais difícil para algumas coisas, por exemplo, para ler algum objeto que é deixado, né, digamos que se deixe uma frase para a pessoa, se tem uma certa dificuldade de se ler aquela frase. Também se tem uma dificuldade, às vezes, em identificar objetos menores, né, com essa proximidade do corpo físico, embora isso seja possível, tá? Quando a gente vai subindo, nós vamos acessando o que a gente chama de o duplo vital, o duplo etérico do nosso plano aqui, que pode acontecer, por exemplo, de você sair, entrar no seu duplo do seu quarto, você vai ver praticamente o quarto igual como ele é, mas não irá ver, por exemplo, os mesmos detalhes. Pode ser que em cima de uma mesinha ou em cima de um rack de uma televisão tenha um outro objeto, por exemplo, que já faz parte dessa dimensão extrafísica, tá? Então por isso que a gente acaba vendo algumas diferenças, excluindo aí onirismos, etc, tá? Bom, por isso existem alguns autores, inclusive, que dizem que é impossível se ver o corpo físico durante uma projeção. Esse autor que afirma isso, ele afirma isso por causa dessa diferença que existe já de vibração. Quando sai do corpo já está em outro plano, tá? Mas existem muitos relatos, né, que a gente ouve de pessoas que se desprendem e enxergam o corpo físico, e então essa teoria cai um pouco por terra, né? A gente vê muitas histórias de EQMs, por exemplo, muitos projetores que saem do corpo, observam o seu corpo físico. Então não é bem assim, né? Você consegue sim enxergar o plano físico, porém normalmente a visão ela não é às vezes tão boa
como você gostaria que fosse, né? Principalmente porque nós estamos com uma ligação forte com o corpo físico. No caso de uma EQM, por exemplo, essa ligação está muito sutil, né? Porque o corpo está praticamente morrendo. Então você consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo no físico. Mas respondendo mais diretamente a pergunta que deixa eu ver aqui, que é se nós vamos para essa realidade ou para uma outra, então, respondendo mais diretamente, nós vamos para uma outra realidade sim, tá? Vamos sim, tá? Mas nem sempre. Nós podemos ficar nessa realidade aqui também? Também, tá? Numa proximidade aonde, claro, nós estaremos invisíveis por causa do nível vibratório, mas nós podemos sim enxergar as coisas que estão aqui no plano físico. Eu mesmo tenho muitas experiências nesse tipo de projeção, onde eu permaneço próximo ao corpo físico, caminho pela casa, identifico coisas que eu não tinha visto fisicamente, etc. Tá? Tenho muitas desse tipo de experiência. Certo? Vamos para outra pergunta então. O Zouken Ren, deve ser assim, ele fala o seguinte: Olá, professor, uma vez usei a magia de Samael Onveor, aquela do ovo. Realmente alguém chamou meu nome de madrugada, mas aí eu acordei depois, tento novamente. Eu não sei qual é que é essa magia do ovo. Se você puder colocar aí embaixo até para eu procurar na literatura do Samael. Eu tenho vários amigos que são do movimento gnóstico, né? Eu mesmo fui do movimento gnóstico, participei em segunda câmara, etc. Depois acabei me afastando. Mas eu acho muito interessante também, e eu li várias obras de Samael, né? Mas eu não me lembro desse experimento aí que você fala do ovo, né? Deve ser interessante. Para quem não sabe, Samael Aunveor, ele é, ele é um magista, né? Como grandes nomes como Papi, Eliphas Levi, Aleister Crowley, entre outros, vários magistas, John Fortune, que estudaram a fundo as questões da magia esotérica, né, a magia ocultista, que teve aí grande base vindo da Golden Dawn, da OTO, enfim, vários sistemas magísticos que tiveram grande influência, tem ainda grande influência, né, Rosa Cruz, etc. E Samael, ele fundou um movimento aqui na América do Sul, porque normalmente esses movimentos ocultistas vêm da Inglaterra, né, França, etc. E Samael, ele fundou aqui para os nossos lados esse movimento, e que é um movimento que tem até bastante sucesso, né? É bastante encontrado aí as pessoas que praticam o sistema magístico de Samael Aunveor, tá? E realmente ele tem práticas bastante interessantes, e um ponto forte que eu gosto muito do sistema magístico de Samael Aunveor está na questão da viagem astral, no desdobramento astral, que eles enfatizam bastante e fazem práticas bastante eficientes, né? Eu, quando tive minhas primeiras projeções, um grupo que me apoiei bastante foi na Gnosis, quando eu participei, né, do movimento da Nova Ordem na época, e tinha, para se passar para a segunda câmara, já era necessário se ter experiências fora do corpo. Então é bem interessante. Bom, mas não conheço essa prática. Se você puder passar aí embaixo, né, melhor, para eu dar uma olhada depois. Vamos lá. Cataplof Produções, gostei do nome. Diz o seguinte: professor, a única vez que consegui sair, levantar, tive receio e voltei. Faz anos, foi quando estava tendo catalepsias. Nunca mais tive catalepsia, nunca mais consegui. Durante a pandemia tenho treinado muitas vezes. Essas suas dicas me ajudam porque tanto peco em cair no sono como em ficar acordado e cansar. Só consigo sentir vibrações quando adormeço levemente e acordo rápido. Mas aí o coração bate rápido e ela acaba rápido. As vibrações não acontecem de forma induzida, mesmo tendo a ouve, sinto que estou batendo na trave, não consigo sair e levantar. Talvez essa saída que tenho que treinar, mas a força de vontade tá aí. Ah, legal, interessante. Ele está falando aí do vídeo 10 dicas fundamentais para a viagem astral. Realmente
Essa questão, né, do coração bater rápido, ela ocorre devido à ansiedade que a gente acaba gerando quando a gente se dá conta que está próximo ao momento da saída. É bem comum. Aconteceu comigo muitas vezes também, né? Se agora vai e dá aquela aceleração no coração, e com a aceleração no coração, né, vem um pouco mais de adrenalina, e aí a gente acaba saindo do ponto exato para realizar a projeção, que precisa ser com o corpo bem relaxado, o corpo adormecendo, né? E quando acelera o coração, o corpo volta mais ativo e você perde a projeção. Faz parte, né? A gente precisa acostumar com a ideia da saída. E isso às vezes leva um tempo, né? Você precisa estar com essa ideia bem sedimentada no seu subconsciente. Por isso é muito importante a leitura de livros que falem de experiências fora do corpo, né? Livros relacionados à viagem astral. Isso ajuda a que sua mente subconsciente esteja bem fundamentada e bem encaminhada com o assunto, para que você não sinta então essa ansiedade natural que surge no momento do desdobramento, né? As vibrações vêm, né? Você está ali quase conseguindo, e quando você ouve as vibrações, sente as vibrações, você ao mesmo tempo sente aquele medinho interno, aquela ansiedade, etc, né? E aí acaba o coração batendo mais forte e você perde a projeção. Mas não desanime, é assim mesmo, tá? Você diz que quando vem as vibrações, elas vêm naturalmente, né? E é bem assim mesmo. Grande maioria das vezes você vai acordar de madrugada ou acordar de manhã com as vibrações. Elas vêm de forma natural, né? A maioria das projeções, elas acontecem assim mesmo, porque você vai colocando na sua mente subconsciente essa questão da projeção, e aí você vai acordar de madrugada com aquela ideia, e aí vem vibrações. Então é um momento de você aproveitar. São os momentos mais fáceis de se conseguir projeção, né? Não precisa toda aquela indução que a gente faz, né? Mas você já acorda pronto para sair do corpo. Isso faz parte do próprio saturamento mental que a gente cria através das nossas leituras, tá? Recomendo então que você procure continuar as leituras, procure também manter a calma, né? Estar pronto para esse tipo de atitude. Sei que não é fácil, acontece do coração acelerar, mas se você sentir que o coração acelerou naquele momento ali, não pense, poxa, perdi a projeção, ou bah, agora estragou tudo. Não, não pense nisso. Simplesmente o coração acelerou, mantenha-se calmo, tá? Ele vai voltar ao ritmo normal, tá? Ele vai dar aquele pico de ansiedade ali naquele momento, porque você se deu conta, né, tomou consciência, mas você mantenha calma, né? Não pense que estragou, que perdeu, não pense nada, apenas mantenha calma. Deixe ele voltar e aí você vai conseguir realizar a técnica, né? Mas sempre, pessoal, sempre tente a saída mesmo que não consiga. Tente a saída. Tente flutuar para fora do corpo, tente levantar, tente a saída. É importante que vocês tentem a saída para que vocês comecem a compreender o sistema e o momento certo dessa saída, certo? Vamos lá. A Levilak, ela sempre participa muito aqui do canal, eu agradeço muito suas participações. Ela agradece as dicas também desse vídeo aí, das 10 super dicas. Esse vídeo é importante, pessoal. Vocês devem assistir e assistir novamente esse vídeo, porque essas dicas, elas são práticas, tá? Vale a pena mesmo. Bom, ela diz o seguinte: professor Guilherme, realmente tenho tido muitos sonhos depois que comecei a anotar todos os dias. Exatamente. Quando você começa a realizar as anotações, o seu diário dos sonhos, aí você começa a ter mais e mais experiências de sonhos mais nítidas, e aos poucos você começa a lembrar de fatos que ocorreram no astral. Isso vai facilitar muito das suas práticas. Bom, ela diz o seguinte: assim que desperto, pois se deixar para depois, aqueles ditos sonhos desaparecem da minha mente rapidinho. Exatamente, né? E quando você anota, é incrível, ele fica na sua mente, né? E depois você retoma e você relembra do sonho. Agora, se você não anotar, 10, 15 minutinhos, você não lembra mais de nada. Bom,
Outros que são mais ou menos lúcidos, esses permanecem, mas se eu anotar cenas que eu nem estava pensando, vão surgindo conforme anoto. É bem interessante, exatamente, exatamente. Aqueles sonhos mais lúcidos, né, eles tendem a ficar na nossa mente. As projeções também, elas tendem a ficar martelando na nossa mente ali, né? Principalmente se ela aconteceu logo no momento em que você acorda, né? Você estava projetado ou tendo um sonho lúcido, eles ficam realmente mais na mente. Contudo, se você faz a anotação, depois vai surgindo coisas. Quando você começa a notar, começa a surgir fatos que você tinha esquecido. E eles vêm à mente, parece que clareia a nossa mente, né? E é interessante que depois que você anota, ele fica mais claro, mais fresco na sua mente. Durante a manhã, quando você está fazendo outras coisas, de repente, pá, surge mais uma coisinha daquele sonho lúcido que você não lembrava. E muitas informações vão chegando à sua mente. Então, por isso é muito importante fazer essas anotações sempre, tá? Também acontece de você fazer as anotações e depois, durante o dia, você relembra um outro sonho que você teve anteriormente que você não lembrava, né? Às vezes, um fato, você está ali caminhando, vê uma árvore, aquela árvore te faz lembrar de um sonho que você teve e que foi muito interessante, muito importante. Às vezes, uma experiência fora do corpo que você teve lá no meio da noite, depois vieram sonhos e ela ficou perdida. Mas, porque você cria esse hábito de relembrar, ela acaba vindo à sua mente. Vamos lá, continuando. O Célio, o Célio Rodrigues, ele fala o seguinte: Bom dia, sou de Manaus. Eu gostaria de saber se é normal a pessoa estar em casa e de repente você tá em outro lugar que você não conhece. Tipo, eu estou em casa e de repente eu me vejo em outro lugar que você nunca foi. Tipo, você fez uma viagem para Stonehenge, né? Em outro lugar cheio de energia. Isso é normal? Eu gostaria de saber. Normal não é. Não é todo mundo que tem esse tipo de experiência, não é mesmo? Normalmente esse tipo de experiência é relacionado com a visão remota, a clarividência, né? E você tá em casa aí fazendo alguma coisa, de repente você conecta, né, com a sua visão com algum outro lugar e você vê coisas, né? Isso acontece, esse tipo de experiência. Às vezes ele é uma visão remota quando você sente um deslocar até o local e você vai até o local, embora você não esteja realmente com o corpo astral, somente a visão astral, né, e você vê o local e presencia determinadas coisas e retorna, né? Então acontece muito nos casos de clarividência viajoura, nos casos de visão remota e até mesmo às vezes em casos de desdobramento mesmo. Embora desdobramento não seja o mais comum, porque o desdobramento realmente ocorre mais quando o corpo está em um relaxamento completo, tá? Mas ocorre também, tá? Existem alguns casos interessantes. Bom, vamos lá, continuando. A Érica Fernandes, ela faz uma pergunta. Parabéns pelo vídeo, ela refere-se ao vídeo de como ativar a glândula pineal, que é um vídeo bem legal também. E ela fala o seguinte: você poderia falar sobre a clarividência viajoura? Quase não vejo ninguém falando sobre. Realmente, a gente tem poucos vídeos sobre essa questão da visão remota, clarividência viajoura. Eu vou preparar um vídeo sim, boa dica. Eu preciso preparar também um vídeo sobre experiências de quase morte, que é um assunto bem legal também. Então vocês aguardem que será provavelmente os próximos vídeos que eu vou fazer. Clarividência viajoura ou visão remota, tá? E a questão aí das experiências de quase morte também. Obrigado pela dica, tá? Pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, vou parando por aqui. Vou tentar fazer mais seguido, novamente, que nem eu fazia uma época, né? Vídeos respondendo a pergunta de vocês. Então deixem aí suas perguntas, que na medida do possível eu vou respondendo, tá? Também, todos os comentários que eu recebo, eu fico bastante feliz em recebê-los. Mesmo os comentários com críticas, eles são bem-vindos porque fazem a gente refletir. Teve um vídeo que eu fiz com uma referência ao Sadhguru, né, onde eu faço um react ao que o Sadhguru fala sobre as questões da viagem astral. E esse vídeo ele trouxe algumas pessoas que ficaram chateadas com esse vídeo, não gostaram da minha abordagem referente ao Sadhguru, né? Porque acreditam que eu não fui
honesto com a questão aí de como o Sadhguru fala referente às projeções. Eu já, como disse no vídeo e reafirmo novamente aqui, conheço muito pouco o Sadhguru, não tenho contato as teorias e etc. do que ele traz, tá? E eu somente analisei aquele vídeo ali, o que ele falava naquele vídeo, tá? Sem ter uma abordagem maior sobre o Sadhguru, tá? Não tenho nada contra o Sadhguru, eu discordei de algumas coisas do meu ponto de vista, de como eu enxergo essa questão da viagem astral a partir do que eu estudei, né? Eu não conheço a abordagem do Sadhguru e para mim, por isso me parece estranho muitas coisas que ele fala. Isso não quer dizer que eu seja contra o Sadhguru, tá? Também me falaram que eu generalizei dizendo que o Sadhguru disse que todas as viagens astrais são ilusórias. Não foi isso que eu disse, tá? E nem isso que o Sadhguru disse também, tá? O que ele disse, e eu reafirmo no final do vídeo, inclusive, é que eu concordo até com o Sadhguru que muitas das projeções relatadas por aí não passam de sonhos lúcidos e às vezes são muito fantasiosas. E as pessoas têm isso como uma viagem astral realmente, tá? E é preciso se ter um pouquinho mais de critérios referente a isso. E eu concordo com o Sadhguru nesse sentido, tá? Talvez eu possa ter dado a impressão de que eu não gosto do Sadhguru ou algo do tipo, mas não é bem por aí, tá? Eu não sou um cara que segue gurus, etc, eu não gosto muito disso, né? Eu acredito que, como diz a Lester Crowley, cada homem, cada mulher é uma estrela, né? Então eu acredito que nós temos a nossa própria luz e não devemos deixar essa luz ser abafada, ser ofuscada pela luz dos outros, né? A gente tem sempre muito que aprender com todos, até aqueles que aparentemente parecem não ter nada para nos ensinar, mas se nós prestarmos atenção, sempre nós temos algo a aprender, né? Então, eu vejo dessa forma, mas não tenho nada contra o Sadhguru, inclusive até tenho vontade de fazer um outro vídeo, porque tem um outro vídeo que ele fala sobre viagem astral, que está melhor, está mais bem explicado, e eu tenho vontade de fazer um react quanto a isso também, né? Se vocês tiverem, aliás, algum vídeo que vocês gostariam que eu comentasse, que vocês ouviram alguém falar alguma coisa sobre projeção, que talvez tenham discordado, ou que talvez tenham ficado em dúvidas, quiserem que eu faça um comentário, um react sobre isso, me mandem ali que eu faço sim, a gente faz um comentário, uma abordagem imparcial daquilo que eu penso, obviamente, né, de acordo com os meus estudos e de acordo com os meus limites, claro, né? Pessoal, agradeço a presença de vocês até aqui, muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo e irei tentar fazer mais alguns vídeos respondendo perguntas para vocês, tentando interagir um pouco mais, certo? Um grande abraço, muito obrigado pela presença de vocês, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, no Facebook, Instagram, etc, que gostam da temática espiritualista, compartilhe com eles e vamos fazer esse canal crescer um pouco mais. Um grande abraço, paz profunda, até o nosso próximo vídeo.